criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Nenhum dia sem Bíblia. Vamos seguindo aqui. Hoje o nosso texto está em Levíticos, capítulo 15, 16 e 17, e Mateus 25, finalizando ali o capítulo, versículo 31 a 46. Vamos lá. Impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando o homem tiver um fluxo de sair do corpo, o fluxo é impuro, ele fica impuro por causa do seu fluxo, que continue, quer fique retido. O que é isso aqui? Às vezes uma ferida, né? Uma inflamação, a hemorroida, né? Tudo isso aqui para Deus, dentro de um plano, né, de purificação, é impuro, né? Tudo que o corpo expele para o lado de fora gera uma certa impureza. A cama em que o homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará suas roupas e banhará com água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa a qual esse homem se sentou, lavará suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está impuro, que este lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro, e todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar estas coisas lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer pessoa em quem o homem com fluxo tocar sem lavar as mãos, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Por que sempre até a tarde? É o tempo da purificação. Então a purificação aqui ela tem um tempo. Não é lavou, tem que lavar e esperar a maturação, esperar o efeito, né? Então Deus ele preza por o período de tempo para que haja realmente, assim, vamos entender, nenhum efeito, no resto fique, porque tudo aquilo que permanece ainda, com o tempo, ele mostra que está lá. É um fungo, né? É uma sujeira. É como você lavar alguma coisa embaçado. Você lavou, aparentemente está limpo, mas você espera secar, volta o embaçamento de novo. Então, por isso que Deus diz assim, há um tempo, né, da purificação para averiguar se realmente está puro ou se algum sintoma vai voltar. Qualquer pessoa em que o homem com fluxo tocar e sem lavar as mãos, lavará suas roupas e banhará com água e ficará impuro até a tarde. Verso 12. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, ela se lavará. Quando o homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para a sua purificação. Lavará suas roupas e se banhará em água corrente e ficará puro então. No 8º dia, preparará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado e outro como oferta de holocausto. Assim fará propiciação perante o Senhor em favor do homem por causa do fluxo. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando o homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quer dizer, esperar secar, né, para entender que não há nenhum resto, pelo contrário, tem que estar limpo. Deus, ele, entenda bem, gente, tudo isso aqui são detalhes que nós levamos para o campo espiritual. Deus, ele não aceita nada mais ou menos e tá bom. Para ele, o limpo é limpo,
o sujo é sujo, não tem meio limpo e meio sujo. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sair do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Claro que isso aqui, a rigorosidade disso aqui, ela lá na época da lei. Por quê? Porque existia ali uma dificuldade de higiene muito grande, irmãos. Hoje, tudo é diferente. Mais uma vez eu volto a dizer, existe o costume, existe hoje, a cada lugar tem sua forma, sua ética, mas o corpo continua tendo o expelimento, o lançar fora daquilo que é impuro. Então, no corpo não se deve tocar, porém, a cama, os utensílios, aquilo já não preza mais por isso. Por quê? Porque hoje a forma de higiene é outra, o costume do povo é outro. Então, essa rigorosidade foi cumprida em Cristo. Ele é o nosso purificador. Porém, a parte íntima ainda continua necessitada de tempo de higiene e de purificação. Verso 22. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará suas roupas e banhará com água, estará impura até a tarde. Quer seja cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela estiver sentada, quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se sentar estará impuro também. Quer dizer, ele vai se contaminar, Então, a ordem de Deus é exatamente permanecer puro e dar o tempo do corpo da mulher se purificar. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além deste período, que é a hemorragia, ela ficará impura enquanto durar o corrimento. Foi o que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura. E se continuar isso aqui por muito tempo, naquele tempo a pessoa era expelida de casa, era tirada da sociedade. Claro, hoje nós vamos ao médico, se cura, Tem todo um outro tratamento. Continuação do verso 26 aqui. Como acontece com a sua cama durante a sua menstruação, e tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Verso 27. Quem tocar em qualquer dessas coisas ficará impuro. Lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias, e depois disso estará pura. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e o outro como oferta de holocausto, assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor devido à impureza do seu fluxo. Então, hoje não precisamos mais disso. Por quê? Porque em Cristo fomos purificados. Hoje nós oramos, vamos à igreja, temos a nossa vida de forma, vamos dizer assim, higiênica, independente do momento, mas ali, diante do Senhor, Ele nos purifica para nos achegar diante do sumo sacerdote que é Deus, Então vamos lá. 31. Mantenham os israelitas separados das coisas que se tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza no meu tabernáculo que está entre eles. Esta é a regulação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen tornando-se impuro, da mulher e sua menstruação, do homem e da mulher que tem fluxo, do homem que se deita com a mulher que está impura. Então, qualquer dúvida que você venha a ter, pessoal, é só nos procurar que a gente vai ter o imenso prazer de orientar a luz da palavra, tá? Aqui a gente dá só uma luz de entendimento, porque tem coisa que você lê que você não vai entender mesmo. E tem coisas que já não valem para nós hoje, não porque foram abolidas, mas foram cumpridas. E em Cristo nós temos hoje uma nova oportunidade, e até mesmo pelo costume de cada povo. Capítulo 16. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu,
diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho com calções, também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Estas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e lançará sorte quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado, mas o bode sobre o qual caiu sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Quem era Azazel, gente? O que é esse Azazel aqui, essa pessoa aqui, né? Então entenda. Azazel aqui era um tipo de uma atitude, né, levada para uma pessoa para que este não fosse morto, né, mas fosse entregue em favor do povo. Um sacrifício por morte, de restauração, outro sacrifício por amor, né? Então assim, do verso 11 ali, né, enquanto estava no pátio, as 2 mãos no segundo bode, simbolizando assim a transferência, vamos dizer assim, a este do pecado, entende? E mandava embora no deserto. Azazel mandava embora. Então, para ele levar com ele, quem é Azazel? O homem que levava o bode embora. Nada mais que isso, tá? Não é nenhuma entidade, não é nenhuma, vamos dizer assim, nenhum deus, não. Azazel era apenas um homem, um mensageiro que pegava ali o bode e levava embora. Depois de ter cumprido a sua tarefa, ele levava a si mesmo em suas roupas fora do acampamento e depois voltava, né? Então assim, é só para você ter um entendimento. Um sacrificava no altar, outro entregava ao moço, a Azazel, que levava embora para o deserto. Então um era sacrifício de sangue para ver perdão e o outro era sacrifício de restauração. Só para você ter uma ideia bem grossa assim da situação, para não ficar, quem é esse Azazel, gente? Isso é o outro Deus? Não. Era um moço que levava embora o bodezinho para poder ir embora pelo deserto e levar com ele tudo que não prestava. Arão trará o novilho como oferta verso 11, por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incenso ou incensário cheio de brasas no altar que está perante o Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no lugar perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está em cima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho, com o dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa, depois com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta de pecado em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho, ele aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro enquanto Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele. Depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel, vê que aqui é um detalhe, por si mesmo, vamos de novo, propiciação para o lugar santíssimo até a saída dele. Depois que fizer propiciação primeiro por si mesmo, depois por sua família, depois por todo o povo. Hoje, a maioria das pessoas esquece
que o primeiro a ter que se santificar e ser praticante é quem ensina. Depois, aqueles que são dele. Depois, o povo. Por quê? Porque se eu não sirvo, eu não pratico o que eu ensino, não vivo o que eu prego. Se a minha família não me tem como exemplo e eu não cuido deles como meu primeiro sacerdócio, eu não tenho nenhuma condição no mundo espiritual e muito menos no mundo físico de cuidar do sacerdócio da vida de ninguém. Então há um caminho e esse caminho jamais mudará. É quem faz, aqueles que faz parte da vida de quem faz e depois aqueles a quem Deus entregou para cuidar, para fazer. Entende isso para sempre, pessoal. Verso 10. Depois irá ao altar que está perante o Senhor e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para o frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Leva embora os pecados. Hoje não é mais assim. O nosso hoje, por isso que a coroa foi posta sobre a cabeça de Jesus, para feri-lo e levar todas as iniquidades sobre a vida dele. Isaías 55, 53, 54, 55, vai dizer que sobre o Senhor, ele levou todas as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes do linho que usou para entrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar santo e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo seu povo, para fazer propiciação para si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel levará suas roupas e se banhará com água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará suas roupas e banhará com água. Depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo. Está vendo aqui, gente? Eterno. Ah, mas isso é no tempo... Não. Tem coisas que não mudou. Foi cumprido em Cristo, facilitado, melhorado. Foi dado uma ajuda para que a gente consiga cumprir, mas ele não foi abolido. Verso 29. Este é um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural na terra, nem o estrangeiro residente, porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-lo. Aqui já é um costume do povo hebreu e do judaísmo, não é um costume nosso. Ah, mas a gente pode fazer? Pode, mas não é obrigado. Então perante o Senhor vocês estarão puros de todos os seus pecados. Tanto que tem lugar que faz a festa dos tabernáculos, festa das primícias. É obrigado? Não. Só que à luz da palavra é o seguinte: não adianta eu cumprir uma parte e não cumprir outra, né? Então, se é pra gente querer viver como judeu, primeiro que a gente está quebrando um princípio que eu não sou judeu. Mas se eu quero cumprir a lei judaica, eu vou ter que fazer tudo ou quase tudo, mesmo que Jesus facilitou. Não adianta eu querer usar isso de uma forma como hoje virou comércio, porque você faz aí a festa dos tabernáculos para vender barraquinhas, comidas típicas, um cantinão, né? Fazer uma oferta anual como se fosse algo especial. Então, assim, o propósito real de santificação é o último a ser pensado. E olhe lá quando ele acontece, porque é tudo menos o propósito que foi determinado pelo Senhor. Então é melhor a gente viver o nosso princípio aqui, viver a nossa cultura e seguir fazendo feijão com arroz aqui para chegar o mais perto dentro daquilo que Deus exigiu, que é
santificação, purificação, devoção, do que comercializar a fé. Verso 30, portanto, ou porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto eterno, então, sempre o sábado. Por que o sábado? Dia do Senhor. O calendário de lá não é o nosso de cá, o costume de lá não é o costume de cá. Mas a lei, a palavra, a graça, a misericórdia é eterna. Então nós devemos trazer a palavra à nossa realidade e cumpri-la. Aí sim estamos vivendo a fé. Então, para nós, porque o sábado para eles era o 7º dia, para nós o 7º dia é o domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, domingo, 7º dia, o dia do descanso, o dia do Senhor. Vamos lá. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sacerdote, fará propiciação. Porás as vestes sagradas de linho e fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, pelos sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Este é um decreto eterno para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado. Então, israelitas, tá bom, gente? Ah, mas eu sou israelita na fé. Não, nós não somos israelitas na fé, nós somos gentios na fé. Nós somos o Israel de Deus transformados pela fé como gentios, mas nós não somos israelitas. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e seus filhos e todos os israelitas o que o Senhor ordenou. Qualquer israelita que sacrificar um boi, ou um cordeiro, ou um cabrito, dentro ou fora do acampamento, e não trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do povo. O sacrifício que os israelitas agora fazem em campo aberto, passarão a fazer ao serviço ao Senhor, entregando-os ao sacerdote. Quer dizer, tem coisas que mudou. Por quê? Porque antes o povo não tinha um sacerdote, um direcionador, alguém que estivesse ali entre eles e o povo. Eles serviam a Deus do jeito deles, cada um fazendo, como diz o livro de Números, Cada um fazia o que era bem aos seus olhos por faltar sacerdote. Então eles não faziam mal. Agora tem um sacerdote para direcionar e organizar, botar uma ordem no que estava sendo feito, ok? Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a fazer de entregados ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Por quê? Porque eles mesmos escolheram que Moisés os representasse. Então Deus, através disso, trouxe Jesus para representar o céu na terra e fazer com que ele nos represente diante do Senhor, que é o nosso intercessor. Então, ninguém consegue servir a Deus de forma independente. Isso não existe. É espírito de rebeldia e autogoverno. Ninguém se autogoverna, não tem autogoverno no mundo espiritual. No mundo espiritual tem direcionamento. Primeiro espiritual, depois espiritual através de alguém. Deus usa lugar e pessoas. Isso é estabelecimento perpétuo. E o sacrificarão como oferta de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Apesar do véu ter sido rasgado, o sacerdócio não foi anulado, viu, gente? Não foi. Não oferecereis mais sacrifício aos ídolos em forma de bode, aos quais prestarão culto imoral. Este é um decreto eterno para eles e para suas gerações. Diga-lhes: todo israelitas ou estrangeiro, residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não trouxer a entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Todo israelita ou estrangeiro, residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei. Viu aqui? Isso aqui jamais foi abolido ou cumprido, porque não tem como ser cumprido, porque não tinha como ser vivido e depois deixado de ser vivido. Isso aqui é decreto eterno.
e o eliminarei no meio do meu povo, ou do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por que eu não devo comer o sangue? Porque o sangue simboliza a vida e simboliza a vida de Cristo como oferta perfeita. Não tem como eu comer o sangue, beber o sangue, usufruir de sangue, chouriço, galinha ensopada no sangue, é um molho não sei o que lá. Irmãos, até aqui, se você fazia, você estava na inocência. Daqui para lá não está mais. Por isso digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro. Porque se parasse aqui, o israelita. Então, pastor, só falou que eu não sou israelita. Então continua lendo, é o contexto. Nem também o estrangeiro residente. Quem é o estrangeiro residente? Nós. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar o animal ou ave que pode comer, derramará o sangue e cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que comer será eliminado. Todo aquele que natural da terra ou estrangeiro comer o animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde, então estará puro. Mas, se não lavar as suas roupas, nem se banhar, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Queridos, muita coisa nos instrui, e qualquer dúvida que você tiver, é só buscar entendimento. Pode perguntar, que a gente está aqui para dividir o entendimento com vocês. Capítulo 25, do verso 31 ao verso 46 de Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Viu agora lá atrás que Deus anulou os bodes? Ele servia por um período para fazer sacrifício, mas não ser útil, apenas sacrifício. Agora, nem para sacrifício ele serve mais. 34. Então o rei dirá ao homem que estiver à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, que é Jesus, né, gente? Digo-lhes a verdade: o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. É o cuidado uns dos outros, como a nossa igreja, a revelação que Deus nos criou, cuidar de pessoas. E quem é esse retrato? O retrato de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Verso 41. Então lhe dirá o que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno e preparado para o diabo e seus anjos. Está vendo? O inferno não foi preparado para mim, para você ou para qualquer ser humano, e nem para pecador. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e para todos aqueles que não se arrependem. O inferno não foi preparado para pecador. O inferno foi preparado para quem não se arrepende. Verso 43. Também aqui. 43 não. Vamos terminar o verso 41. Malditos é tal fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Verso 42. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo, preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos e com fome, com sede, ou estrangeiro, necessidade de roupas, ou enfermo, ou preso e não pudemos ajudar? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer
alguns desses mais pequeninos também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Entenderam aqui, gente? Eles não fizeram o que deveriam fazer, não aceitaram o que deveriam aceitar, e por isso pagarão o preço. Em outras palavras, resumindo tudo o que eu falei, o inferno não foi feito para pecador, apenas para quem rejeita o arrependimento. Fiquem na paz.